que é consultoria web design? E para que contratar uma consultoria antes de começar o planejamento do seu casamento? Eu sou Graziele Cristine, decoradora de mini-wed especializada na assinatura floral botânica e fundadora da comunidade Conexão Noivas. E hoje, no quadro Papo sobre Decoração, eu vou contar para vocês o que é a consultoria web design e por que contratar uma consultoria no planejamento do seu casamento pode te ajudar. E antes de começar o nosso papo de hoje, eu quero saber se vocês já ouviram falar da nossa consultoria web design. Deixa aqui nos comentários. A consultoria web design nasceu da minha observação durante todos esses meses junto ao Conexão Noivas, a nossa comunidade de noivas, percebendo que as noivas chegavam à nossa comunidade com muitas referências perdidas, desorientadas quanto ao que elas realmente gostariam de ter nesse dia tão especial que é no casamento. E aí, vendo todo esse comportamento delas, que começavam a gerar angústias, ansiedades por ter realmente acesso a muita informação, mas sem principalmente saber dentro aqui, né, aqui no nosso coração, o que realmente era importante, eu decidi então criar a consultoria web design, mas que nós falássemos primeiramente não do design, mas sim do conceito, dos valores, da essência desta noiva e deste noivo, para então entrarmos diretamente no design, no layout e todo o projeto da decoração. Então a consultoria web design nasceu dessa observação com as noivas nesse momento tão importante e tão cheio de informação. Resumindo em poucas palavras, a consultoria web design é um processo criativo e estratégico que ajuda as noivas a definirem o conceito, o estilo e o clima do casamento antes mesmo da gente resolver e decidir a decoração. E esse processo começa mergulhando na história do casal, traduzindo as experiências, o que eles gostariam de viver nesse momento tão especial, o sonho deles, né? O que conduziu eles durante todo esse tempo, qual é a história, o que eles gostariam de que também os convidados entendessem nesse momento. Então, a gente começa uma estrutura desse planejamento através dos valores dos noivos. E a partir daí, a gente dá início na metodologia ECOA, que foi um método que eu desenvolvi para a gente começar essa consultoria baseada nesses valores. Então, a gente passa por essa construção de conceito, de valor, de essência, que começa a ser traduzida pelo estilo da decoração, pelo clima que você quer viver nesse dia junto com os convidados, e aí, conforme você vai definindo, ele é como se fosse um jogo de dominó que vão caindo as peças, e cada peça que cai é um passo que você dá adiante. Então, a gente tem aqui, a partir do momento que a gente define isso, a gente já entra na parte do estilo de decoração. Qual é o estilo que vai te atender melhor junto com seus valores e também com o seu sonho. Dentro desse estilo de decoração, a gente já vê a arquitetura do espaço, se você já tem esse espaço definido. Se você não tem esse espaço definido, qual é o espaço, o que você tem que olhar nesse lugar para ele atender esse estilo de decoração que você deseja, e ao mesmo tempo esse estilo de decoração, ele entra no clima que você quer, né? Então tudo é interligado, as pecinhas vão caindo e elas vão fazendo esse fio condutor, desde identidade visual, e aí a gente passa para o dress code dos seus convidados, como é que eles estariam, e isso influencia também no dia ou de noite, no horário que está marcado, ou se você ainda não marcou, e por isso que a gente fala que a consultoria web design é para qualquer momento no seu planejamento. Obviamente que quanto mais cedo você começar, menos você erra lá na frente, né? Menos você gasta lá na frente, mas ela atende a todo o momento do planejamento do seu casamento. E aqui você define qual seria o melhor horário para agendar o seu casamento, para marcar a sua cerimônia, para que entre todo esse clima que a gente está desenhando.
E assim a gente vai seguindo o passo a passo. E a gente passa pela identidade visual, a gente cria uma paleta de cores dentro dos estilos que foram escolhidos. E quando eu digo estilo, sim, porque a gente não precisa ficar presa num único estilo, a gente pode conciliar e deve mais de um estilo na sua decoração. E lá a gente explica direitinho como é que funciona isso. Depois a gente entra para a parte do layout, então qual é a melhor forma de distribuir os convidados, o serviço, qual o melhor serviço, não o melhor serviço em termos de comida, mas qual é o formato que atende melhor esse estilo de festa que você escolheu. Se é finger food, se é um empratado, se é um franco-americano, e por que que ele tem que ser dessa forma? Então, tudo tem as suas razões e motivos. E estendendo, obviamente, até a parte da arte floral. Quais são as flores, cores, tipos de arranjos, onde esses arranjos devem estar. Então, a consultoria web design, ela abrange todo o planejamento da decoração, que é muito extensa. Ela não fica presa numa arte floral. O planejamento da decoração vem, sim, dentro desse conceito, que é aqui que é o início de todo o planejamento da decoração, passando pela identidade, passando pelo layout, pelo estilo, pelo dress code que vai influenciar na sua decoração, tudo isso até a gente chegar no final, que é aquele pontinho de todas acham que é a restrição, na verdade não, ela só finaliza ali, que é na arte floral e na cenografia do planejamento do seu casamento. E aqui eu expliquei de forma bem simplificada o que é a consultoria web design, mas é importante também dizer para quem é a consultoria web design, né? Elas são para as noivas que querem desenhar uma experiência emocional no seu casamento e não simplesmente casar, né? Elas querem a profundidade desse momento. Elas querem planejar com direção e sem improviso. Durante o nosso encontro, nós trabalhamos todas essas frentes muito focada realmente na percepção do casal com as experiências que eles querem viver e como colocar isso de forma no papel, eu vou dizer, né? Porque realmente no final você sai com todo esse projeto pronto para você simplesmente contratar os fornecedores necessários. Muitas vezes, quando a gente está no início desse momento de querer planejar, sem essa orientação, sem saber o que a gente espera, a gente acaba contratando fornecedores que lá na frente, eles não estão mais aptos a atender os nossos desejos. Por quê? Porque a gente mudou, porque a gente não quer mais isso, mas ele já foi contratado, né? Porque a gente não tinha a clareza dos nossos valores, da nossa essência que a gente queria viver naquele dia. Então, ao final da consultoria, você sai com um projeto pronto, desenhado realmente de cada eu vou mostrar aqui para vocês, de cada momento que vai ser da sua decoração, com as sugestões gastronômicas que devem ser, que traduz, né, a experiência de vocês, e vocês saem prontas, direcionadas para realmente contratar aquilo que vai atender à expectativa de vocês. E aqui, se eu pudesse destacar assim as vantagens da consultoria, eu diria que é o fato de ela trazer a autenticidade, né, a verdade do casal. Ela te dá clareza. Então aqui, ela realmente, no momento que você expõe, você fala, você verbaliza realmente o que você quer. E antes disso, no momento que você para pensar o que você realmente quer junto com o seu noivo, o que é importante para vocês, vocês começam a criar essa clareza, dando essa autenticidade para a festa de vocês, tornando ela única. E aí sim, todo esse processo te traz economia de tempo, primeiro porque você determinou um momento para pensar naquilo, então daqui para frente já está tudo decidido e planejado. Obviamente você pode ter algumas alterações, mas elas vão ser ajustes, você não muda mais o conceito, você não muda mais o valor, e isso cria a unicidade do seu casamento, porque aqui é um momento que a gente entende que a decoração não é só flor, a decoração não é só cor, a decoração é o coração do seu casamento, e ela tem que traduzir exatamente os sentimentos que vocês querem viver naquele dia, as memórias que vocês querem criar naquele dia. E se você está pronta para dar esse primeiro passo, que é planejar o seu casamento com propósito,
A consultoria Web Design está aqui, preparada para te receber. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso link para você entrar em contato conosco e conhecer detalhadamente todos os nossos processos da consultoria, os nossos encontros e a dinâmica desse momento tão especial que é planejar o dia mais importante da sua vida. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com outras noivas que também sonham com um casamento planejado e com propósito.